Venha comigo a 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 3. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto, e é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aonde o diabo vê incredulidade, vem cegar o entendimento, para que não resplandeça o quê? O evangelho de salvação, não. Há muitos incrédulos que têm o evangelho de salvação, não acreditam em nada, vivem suas vidas na carne, tomam decisões eles mesmos, nem perguntam a Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, muitos deles são salvos. O propósito para o diabo cegar o entendimento é que não resplandeça o evangelho da glória de Jesus Cristo. Porque o evangelho da glória de Jesus Cristo é aquilo que nos vai dar a luz e o poder e o entendimento para ser esse povo gloriosíssimo, onde nenhuma tebra possa vir em contra da gente. Mas o diabo tem cegado o entendimento. E você fala e eu falo, a gente está em mais de 60 nações no mundo. E falo com tantas pessoas. E a mesma história em todo o mundo. Os mesmos problemas. Exatamente o mesmo o que acontece na igreja do que acontece fora da igreja. Estão os mesmos doentes dentro da igreja que fora da igreja. Estão os mesmos pecados na igreja que fora da igreja. Estão os mesmos enganos, as mesmas mentiras, as mesmas traições na igreja que fora da igreja. Quantos sabem do que estou a falar? Não há temor de Deus. Não há revelação. Porque quando o Jesus se revela ao coração do homem, a vida muda. A primeira coisa que entra no coração do homem é o temor de Deus. Essa santa presença que vem nos encher. Homens pecadores como você e como eu, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, decidiu nos fazer o templo do Espírito Santo. Isto não é brincadeira. Isto é algo sumamente gloriosíssimo. Mas por causa do véu, do entendimento, a gente não aprecia, a gente não vá nessa glória que já foi pagada para nós. Então, a gente sempre está esperando um futuro com uma glória futura, porque agora estou vivendo as misérias que tenho que viver. Então, talvez o Senhor tenha misericórdia e envie uma glória diferente para me ajudar no meio das minhas misérias. Enviará o Senhor uma glória diferente? Haverá uma glória maior que o Jesus Cristo, Rei de Reis, o nome que é sobretudo o nome, que vem a morar ao coração do homem em toda a sua glória, em todo o seu resplendor, em todo o seu poder, vem viver no coração do homem. Quando ele entra, não está entrando um espírito pequenino, não está entrando um cristinho pequenino que não pode curar um resfriado.
Eu preciso de todos estes medicamentos porque o meu pequeno Cristo não pode curar um resfriado. O meu pequeno Cristo não pode com os problemas da pequenina que está toda cheia de demônios. Coitado do meu pequeno Cristo, eu preciso uma glória maior, porque este Cristo não me dá para resolver os problemas que eu tenho. Feche os olhos. Quero que olhe o Jesus sentado na glória. Ele é o Rei de Reis. Um rei entronado, um rei reinando, um rei onde todos os poderes, os principados, as potestades estão embaixo dos seus pés. Ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno, ele está reinando na sua glória todo o universo. Dobra o seu joelho perante de Ele em todo esse resplandor da glória. Esse é o Jesus que quando você chama para Ele vir viver dentro de você, esse é o Jesus que vem. Não vem um Jesus clavado numa cruz, não vem um Jesus pequenino, não vem uma ideologia de um Jesus. Vem o Jesus em toda a glória a morar dentro da gente. E Ele tem todo o poder, Ele tem tudo o que você precisa, porque a obra de Jesus foi terminada. Ele levou os nossos pecados, levou as nossas iniquidades, levou as nossas doenças, levou a nossa morte, levou os nossos pensamentos, levou tudo naquela cruz gloriosa. E aí envergonhou ao diabo. Isso é o que tem que fazer a igreja cristã, envergonhar o diabo. Não é só ganhar sobre o diabo, envergonhá-lo. Porque é uma presença, porque é uma glória, porque é um reino que está em meio de nós. O meu reino está em meio de vocês. O reino não é um lugar. O reino é Jesus. Jesus é o reino. Quem entra em Jesus, entra no reino. O diabo não tem medo de pessoas salvas que estão esperando morrer. Para que quando morram, então lá, na morte, depois da morte, então tudo vai estar muito bom. Essas pessoas, o diabo não tem medo. O diabo tem medo daqueles que conhecem o reino. Daqueles que conhecem o Senhor. Eu me lembro de um testemunho de um bruxo que se converteu. Este testemunho dava um pastor em Uganda, John Mulinde. E ele dizia que este bruxo dizia, quando eu estava na feitiçaria, eu me ria dos cristãos. Não tinha nenhum poder. A gente fazia o que a gente queria. Disse, mas havia uns que quando eles oravam, que quando eles adoravam, o céu começava a se manifestar sobre eles. E uma glória envolvia eles. E então se fazia uma coluna de luz e de fogo entre o céu e a terra. E aonde eles iam, as colunas de luz e de fogo iam com eles. Desses, a gente morria de medo. Não queríamos nem sequer estar pertinho deles. E qual é essa glória, senão a mesma glória que Jesus nos deu? A mesma pessoa de Jesus entrando no coração do homem. Você não veio perto de uma religião. Você se tem apertado? Você tem chegado perto dessa glória.
desse Jesus incomovível, desse Jesus que quando a glória penetra o ser, tudo começa a ser abalado. Não pode ficar nada o mal, porque Ele não é o mal. Eu não sou deste mundo, assim também vocês não são deste mundo. Mas para isso tens que deixar de ser deste mundo. Santo. Santo. Vem comigo a Mateus, capítulo 16. Antes de entrar em Mateus, diz o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, que o Senhor abriu o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras. Quero que ponha a sua mão na frente e a outra no coração. E diga para Jesus: Senhor, eu preciso que você abra o meu entendimento. Porque eu não sei do meu vizinho, mas eu vou ser uma geração que vai voltar esta nação numa nação de glória. Mas eu preciso de um entendimento diferente do que eu tenho agora. O ruar, o hálito de Deus traz o entendimento. O sopro da sua boca. Santo. Então, aqui está o Jesus. Versículo 15. Estão aqui dizendo: Senhor, uns dizem que tu és o João Batista, que outros dizem que tu és Elias, outros que tu és algum dos profetas. E o versículo 15 diz: mas vós, continuem, quem dizes eu que eu sou? Quem disse que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Joná, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Não, esta é a primeira vez que o Jesus está com os seus discípulos e vai falar a palavra igreja. O povo de Israel nunca tinha ouvido esta palavra. Uma palavra, o que é esta palavra? Igreja. Em Israel não tinham igrejas. Tinha sinagogas, tinha o templo, mas agora vem este homem que ninguém sabe quem é. E ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E então, para que ele edifique a sua igreja, ele diz: isto que eu vou edificar vai ser tão poderoso, a minha igreja é tão poderosa, que as portas do inferno não poderão prevalecer contra dela. E quais são as portas do inferno? As portas do inferno é o pecado.
As portas do inferno é a doença. As portas do inferno é a morte. As portas do inferno é a traição. As portas do inferno é a mentira. As portas do inferno é o homossexualismo, depravação sexual, pornografia no internet, matrimônios desfeitos por todos os lados. E se a gente é sincera e vemos com os olhos do Senhor o que hoje, no século XXI, a gente chama igreja, vemos tristemente que as portas do Hades têm prevalecido em contra da igreja. 80% dos cristãos estão doentes, ligados a medicamentos. Milhões de pessoas estão morrendo por causa disso. Portas do inferno derrubando pastores, portas do inferno destruindo famílias, portas do inferno apanhando, pegando nas crianças. E por todo lado, as portas do inferno prevalecem. E os cristãos, louvamos o Senhor, pomos uma cara muito linda, e as portas do inferno estão a destruir a igreja e o país todo. Pero vamos a cantar, porque é muito mais fácil cantar assim. Somos a igreja. Somos a igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra da minha igreja. Isto, Pedro, que agora será chamado Pedro, pedra. Antes foste Simão, que é como se diz, um berruco, uma rama movida pelo vento. Mas agora vou tomar essa natureza móvel de ti e vou te fazer uma roca, porque uma roca não pode ser comovida. Mas como se diz, rama, um berruco, como se diz? Um quê? Um ramo pode ser mexido. Existe a igreja. Tem uma corrente nova, aí corre toda a igreja. Isto é uma nova coisa que Deus está fazendo. Vem outra coisa, corre para cá, isto é o que está fazendo. E corre para aqui, corre para cá. Mas quando as portas do inferno tocam, a igreja dobra os joelhos e cai nas trampas da enfermidade, da desesperação, do medo à morte, do medo à miséria, do medo à falta de dinheiro, o medo de tantas coisas. O diabo governa pela intimidação, pelo medo. A morte controla o mundo inteiro. Pedro, eres abençoado, porque isto não te foi revelado por carne nem sangue, mas pelo o meu Pai que está no céu. E sobre esta roca, a revelação que vem do Pai ao coração do homem, eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja será uma roca incomovível, porque está fundamentada na revelação direta do Pai ao coração do homem. Carne e sangue não te podem revelar o Cristo. Carne e sangue pode te revelar o que nós temos de Cristo. Mas tem que ser o
Pai vindo, o coração aberto, o coração contrito e humilhado à procura de Cristo. Não mais eu, Senhor. Não mais eu, Senhor. Mas eu preciso a revelação em mim, não a revelação da irmã Ana, não a revelação do apóstolo Rina, não a revelação da Neucha. Eu preciso uma revelação pessoal dada pelo Pai do quem é o Cristo, porque se o Pai, ninguém vem a mim, disse o Jesus, se o Pai não lhe trouxesse. Não se trata de ter milhões de pessoas cativas pelas portas do Hades, do inferno. Ah, mas somos tantos milhões. Mas quantos têm a revelação do Cristo? Não a revelação de uma terceira pessoa. A revelação que vem, que te faz incomovível. Que quando o diabo vem com uma doença, tu sabes que há um mais grande que toda doença, porque toda doença vem do reino das trevas. Toda doença é mentirosa, porque não vem do céu, nem é o pai do céu que envia, mas é o pai de mentira que envia a doença. E envia como uma sugestão de um sintoma, imediatamente. O medo à morte faz-te tornar não a Jesus. Quem é que me vai dar o remédio? O que é que te disse o doutor todo-poderoso, Senhor do meu corpo? Ah, o médico me disse que eu tenho diabetes. E o que disse o médico todo-poderoso? Ah, vai me dar um remédio. Portas do Hades, prosperando. Porque a vida mesma do Cristo não foi revelada pelo Pai. E se não foi revelada pelo Pai, temos uma religião. Eu edificarei a minha igreja. Eu. Em base na revelação. Cristo revelando-se. Pessoas que têm sede e fome. Não dos que os prelatores, vamos dizer. Porque se o comunismo avança, como avançou na China, não vais ter mais prelatores. Mas aquele que nunca te vai deixar é aquele que disse: eu estou com vós todos os dias até o fim do mundo. Algo tem que morrer para algo poder nascer. Estamos numa necessidade imperante de uma reforma de entendimento, de uma reforma de forma, de como fazer as coisas. Porque se tu és sincero como eu sou sincera, algo temos que estar a acreditar que não está completamente certo. Porque
Porque se a gente tivesse toda a verdade, como a gente deve ter a verdade, nós seríamos o corpo mais poderoso de pessoas no planeta Terra. Os milhões de pessoas viriam aos pés do nosso nascimento. Porque veriam algo que não vem de um púlpito, veriam algo que vem do céu. Como temos edificado? Eu edificarei minha igreja. Eu. O Senhor. Então, aqui temos duas probabilidades. O Senhor mentiu e ficava muito bonito dizer as portas do inferno não vão prevalecer, mas a realidade é outra. Senhor, parece-me que tu te enganaste. Possibilidade número 1. Jesus se enganou. Possibilidade 2. Nós não temos deixado ao Cristo edificar a sua igreja, a temos edificado nós. E precisamos fazer muitos ajustes. Isto não quer dizer que você não seja a igreja de Jesus Cristo. Isto quer dizer que o Senhor quer abrir os seus olhos para compreender a necessidade vital de permitir a revelação do Cristo dada pelo Pai, que forme a sua vida. Porque a igreja não é este auditório, nem o nome de uma denominação, nem o nome de outra denominação. Você é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja está no hotel onde eu estou, porque eu estou lá. A igreja está no avião. A igreja está comendo no restaurante. Ontem à noite, a igreja comimos sushi. E fizemos um seminário na mesa, não foi? Porque nós somos a igreja. Mas muitas coisas têm que mudar. Agora, o problema que a gente tem é o véu do entendimento. Vamos orar para esse véu se tirar fora. Pai, se eu tenho um véu, pode ser comigo? Pai, se eu tenho um véu, tira-o do meu entendimento. Porque eu quero ver esta nação convertida à glória de Deus. Algo tem que morrer para algo ressurgir. E há muita coisa na forma em que cada um de nós crê em Jesus que tem que ser modificado. Há muito Cristo incompleto no coração de muitas pessoas. Eu fiz tudo, disse o Senhor. Ai, Senhor, eu acredito que você morreu pelos meus pecados. Ainda continuo nos pecados, mas eu acredito que você morreu pelos meus pecados. Mas realmente levaste as nossas doenças? Realmente eu acredito isso? Foi verdade? Esse sofrimento tão forte, essas chagas profundas que partiram não só o corpo, mas a alma do Senhor, pondo frente dele as nossas doenças, o amor por a gente. Dai outro latigaço, dai mais, porque não posso tolerar que eles estejam doentes. Mais, tudo que eu tenha que sofrer nessa cruz. Mas não eles, Pai.
Mas não eles, Pai. Eu estou levando as diabetes, eu estou levando os cânceres, eu estou levando as doenças todas. Mais, Pai, mais. Não eles, mas eu. Mas a ciência diz outra coisa. Não, Cristo é bom para a igrejinha. Aqui a ciência diz, eu mando eu. Eu controlo a sua vida. 12 milhões de americanos morrem todos os anos por efeitos secundários da medicina. Nunca a humanidade esteve tão enferma como hoje, por causa dos efeitos secundários da medicina. E há um lugar para os médicos. Lá fora, onde Jesus não está. Onde não tem o Jesus. Mas na igreja, que habita no abrigo do Altíssimo, mora embaixo das asas do Onipotente, o mal não tocará a sua morada, nem pestilência que venha de dia, nem seta que venha de noite, porque tem feito ao Jesus, a mim, o meu castelo fortificado, um Cristo completo, uma obra terminada, aonde nenhuma enfermidade pode tocar o reino de Deus, porque o reino que é Jesus habita cada célula do meu corpo, e cada bactéria, e cada vírus, e cada coisa que o diabo quer enviar, reconhece o resplandor que está em cada célula do meu corpo, e não se pode vir perto de mim. Um Cristo completo, um reino completo, consumado é a glória que eu tive. Eu estou a dar a vocês. Como é que dá a glória? E aqui agora vou entrar no coração mesmo da glória, da mensagem gloriosa de Jesus Cristo. E vamos ter que fazer alguns ajustes. E eu que estou ao lado, eu posso fazer ajustes. Diga, não pode fazer ajustes, é muito caro. Já tem tudo? Então diga que está ao lado, eu posso fazer ajustes. Podemos fazer ajustes? Ou já temos todo? Visto está que não temos todo. Então, não só podemos fazer ajustes, devemos fazer ajustes. Porque não quero que esta seja a última vez que eu vejo a sua cara. E que a próxima vez tenha que ir a escondidas num táxi, a ver como falo com 1, 2. O coração do Evangelho. Quantas oração? 10:30. Melhor continua amanhã. Não? Não? Quando o Senhor traz a revelação na sua palavra, podemos receber a revelação ou podemos rejeitar a revelação. O Jesus estava em Israel, falando a uns, falando a outros. Uns receberam, outros o crucificaram. A palavra foi a mesma. Vem comigo. A João, capítulo 17.
O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não se pode compreender nesta cabeça. Porque não é deste mundo. É como se eu começasse a falar em marciano. Você não compreenderia nada porque eu falo marciano. O reino de Deus só se pode perceber no Espírito. É um reino, amém, que está em meio de nós. Em meio aonde? Em meio de nós. Amém? Podemos acreditar isso? O reino de Deus está em meio de Deus. Isso foi o que disse Jesus. Onde estará o teu reino? O meu reino não é visível. Nem dirá ele aqui ou ele ali. Porque o reino de Deus está em meio de vocês. Então, o Senhor disse, isto foi antes da cruz. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 21. Ou 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta é a oração mais poderosa. E ouça desde onde está a falar o Senhor. Eu já não estou no mundo. O que é isso? Onde estava? Ainda não tinha ido à cruz. Muito menos tinha sido levado ao céu. Por que disse ele? Eu já não estou no mundo. Porque é possível não estar no mundo quando vives no reino de Deus. O Jesus começou, ele foi chamado, nos chamou irmãos, porque levou e pagou por todas as tentações, a todas as sofrências, todas as doenças, pagou por tudo, para ser fiel sumo sacerdote para nós. Amém? Então, a ir ele vencendo tudo isto, porque em tudo ele foi triunfante. Chegou um momento em que ele tinha terminado tudo. Ele disse, Pai, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu já não tenho que passar por todas estas coisas, eu já estou no nível no meu espírito, em que eu estou em ti e tu em mim. E então nada deste mundo me pode tocar. Pai, eu oro para que eles sejam um. Ele não estava falando da união das denominações, porque nesse momento não havia nem sequer uma igreja. Muito menos as denominações. E hoje temos 40.000 denominações divididas umas das outras. E todas sentem que todas são muito bíblicas. Todos nós somos bíblicos. Os outros 39.999 são bíblicos, mas não como eu. Não como a nossa denominação. Nós outros somos 100% bíblicos. E aonde? Aonde está escrito? Nesta palavra, que Deus permite que a gente tenha denominações. Diz que eu vou formar a minha denominação. Eu sou desta denominação, eu sou daquela denominação. Aonde diz isto? Aonde? Diz que somos muito bíblicos. Será que somos muito bíblicos? Ou muita carne nas coisas que a gente crê? E por isso o diabo está tomando vantagem de nós. Mas o Senhor não estava falando da unidade
das denominações, porque para ela sou uma igreja. Esse é o problema aqui no mundo. Sou daquele, eu sou de Pablo, eu sou da bola, de quem? Ah, de Apolo. Sou de Apolo, sou de Pablo. Não são carnais quando dizem todas estas coisas? Alguma vez alguns perguntou perante Deus, o que sente o Senhor por tanta divisão? Alguma vez alguém sentiu o coração do Senhor em meio de tanta celos, invejas, contendas, persecuções, señalamentos, divisões, ódio entre os irmãos? Alguém alguma vez sentiu o que ele pode estar a sentir? Não seria bom que a gente começasse a sentir o que ele sente? Mas esse é outro problema do mundo. No reino não existe esse problema. Então ele disse que eles sejam um, como? Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Assim que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que eu fui enviado. E este é o coração do Evangelho. A união poderosíssima do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Aquele que se tem unido a Jesus é um Espírito com Ele. O Senhor veio para restaurar o Éden, não para restaurar o judaísmo. E digo isto com respeito porque amo os judeus, os que são verdadeiramente judeus. Mas o Senhor não veio restaurar o judaísmo, veio restaurar o Éden. Porque o Senhor não é o último Moisés, o Senhor é o último Adão. Ele veio restaurar como era a terra quando foi criado o primeiro Adão. Céus e terra unidos nele. E o Senhor, um Espírito com o homem. Pai, que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Que eles sejam um, para que desta maneira o mundo acredite que eu fui enviado. Porque o mundo é capaz de ver quando o Espírito de Deus e o Espírito teu estão unidos. Há uma forma de falar diferente. Há uma forma de pensar diferente. Há uma forma de viver diferente. Porque é um Espírito com Ele. Agora, venha comigo a Efésios capítulo 5. E Pablo orava pelos efésios que os olhos do seu entendimento fossem abertos. Pai, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos e eles possam perceber qual é a grandeza, a supereminente poder da ressurreição que opera nos santos, que é a herança dos santos. Que ressuscitou Jesus dos mortos e o pôs como a cabeça sobre o corpo. Ele é a cabeça e nós o corpo. A plenitude daquele que cheia tudo em tudo. Ele é a cabeça, a gente o corpo, não uma cabeça aí perdida e um corpo aqui perdido. Uma cabeça e um corpo que os olhos do seu entendimento sejam abertos para que possam perceber qual é a herança e a plenitude daquele que cheia tudo em tudo. A plenitude que é a igreja, a plenitude que é o corpo de Cristo, caminhando na terra em ti e em mim. A plenitude de Deus manifestada na carne.
daqueles que se têm unido para ser um só espírito com Ele. Agora eu oro que os olhos do seu entendimento sejam abertos neste momento, para que possa perceber o que significa ser o corpo de Cristo. Efésios 5. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos. Alguém diga comigo, somos. Outra vez. Porque somos. Alguém está lendo porque seremos? Ou está lendo porque somos? Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Somos membros de seu corpo, de seus membros, de seus ossos. E quando eu casei com meu marido, e eu só estava como comprometida com ele, Emerson e eu não éramos o mesmo corpo. Ele era o Emerson e eu era a Ana, ele era Emerson Ferreu, eu era Ana Mendes. Um dia chegou em que a carne dele e a carne minha entraram no pacto do matrimônio em Jesus Cristo. E nesse momento, deixando o pai e a mãe, a gente se tornou numa só carne. Eu não poderia ser o corpo do Emerson, porque eu sou o corpo do Emerson. Os dois somos uma só carne, pode perceber isto? Eu não posso ser o corpo do Emerson se eu não estou casada com Emerson. Não digo isto com respeito às pessoas, mas o mistério é com respeito a Cristo. Se somos membro de seus membros, osso de seus ossos, o seu corpo, estamos em união matrimonial ou estamos em fornicação? Quem se tem unido a Jesus, um espírito és com Ele. Eu não posso ser um espírito com Jesus. Eu não posso ser um com Ele e com o Pai, se eu não estou casada com Ele. Ora, se eu sou a prometida, a noiva, e não me tenho casado ainda, então não posso ter intimidade com Ele. Porque o Santo de Israel não vai ter intimidade com alguém que não seja a sua esposa. Se eu quero ter intimidade e eu quero ser um com Ele, necessariamente tenho que deixar pai ou mãe, que neste caso quer dizer as coisas deste mundo, para me casar no meu espírito com Ele. Este é o coração do que Jesus veio fazer. Se eu não sou a esposa de Jesus, eu não sou o seu corpo. E isto para mim é um problema muito grande. Não sei se para você. Diga comigo, temos que ajustar muita coisa. Se eu não estou casada com o meu marido, não posso ter o nome do meu marido.
Todas as coisas são feitas novas e nos tem dado um nome novo. Qual é esse nome novo? A Senhora de Jesus Cristo, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque eu já não sou deste mundo onde eu me chamo Ana Mendes Ferreiro. O céu, a terra e o inferno reconhecem o nome que está escrito na minha frente. Senhora de Jesus Cristo, Senhor de Senhores, Rei dos Reis. E neste nome todo o inferno tem que fugir e as portas do inferno não podem prevalecer quando sobre a tua frente está escrito Senhora de Jesus de Nazaré, Rei de Reis e Senhor de Senhores. E com esse nome eu posso ir no inferno mesmo e arrebatar as coisas todas que o diabo nos tem roubado. Com esse nome eu me posso apresentar perante do Rei de Reis e dizer: Senhor, estende o teu cetro por amor ao Brasil. Porque o diabo o quer desfazer, mas eu sou a tua esposa que vem perante de ti chorando por esta nação pela qual tu diste a tua vida. Esse é o nome que todo o inferno reconhece, que todos os anjos dos céus reconhecem. Agora, eu acredito que todos aqueles que dizem Jesus, Jesus, são a esposa do Cordeiro, não. Deixa eu contar uma historinha. Imagina um rapaz muito bonito e ele está orando por uma esposa. E ele é muito santo, e ele está trabalhando, e o Senhor o abençoa. Ele dá uma casa muito linda e tem uma grande prosperidade, porque ele está muito perto do Senhor. E ele está orando para aquela mulher que vai ser a sua mulher. Então um dia entra na igreja aquela moça, a mais linda de todas, e ele fica enamorado. Diz: Senhor, tem que ser ela, por favor, Senhor, tem que ser ela. Então ele começa a vir perto dela, convida para um jantar, falam de coisas de Deus. Ele disse: já não posso mais, você quer ser a minha mulher? Mira, eu vou te proteger, vou ser o melhor marido. Mira a casa tão linda que você vai ter. Toda a minha chequeira está à sua disposição, minha querida. E eu sou o melhor enamorado que você pode ter. E aquela mulher fica surpreendida deste chamado matrimonial. Ele disse: sim, você é o mais bonito que eu tenho conhecido. O amor que sai de você nunca eu tenho sentido. Eu vou me casar com você, mas eu tenho uma condição. Qual é, minha amada? A condição é que eu tenho outro namorado por lá. E tenho os meus amigos e vamos a tomar as cervejas todos os sábados, e depois das cervejas, pois já bêbado, sei lá o que passe. Quando eu quiser o calor da nossa relação, eu vou vir com uma cara muito linda, buscando intimidade, e você me tem que dar. Mas se eu não quiser, se você fica sozinho, eu faço o que eu quero. Nunca pense que eu vou me sujeitar a você.
Isso não. Eu sou muito inteligente. Eu decido o que eu faço. Eu decido as minhas finanças. O teu dinheiro é nosso. O meu dinheiro é meu. Agora, a pergunta do século. Quantos de vocês casariam com essa mulher? Aí há um que se casaria com essa mulher. Reina, olha para ele. Precisamos certa libertação aqui. Ninguém se casaria com ela. Porque não podemos vir a essa união com Jesus em nossos termos. Tem que ser em seus termos. Deixará o homem pai e mãe para se casar com sua mulher. E deixará a mulher pai e mãe para se casar com o homem. Aqui está Jesus a falar para você. Para levantar uma Esther, uma esposa, que queira vir ser um com ele. Só a esposa tem direito aos tesouros do seu marido. A noiva não tem nenhum direito aos tesouros. Só os regalinhos que vêm aqui e lá. Muito queridos. Mas não tem firma. A esposa tem firma. Ela pode assinar a chequeira do rei. O poder de um reino, o poder de voltar a ser um com Jesus. Carne da sua carne, membro dos seus membros, o seu corpo, a plenitude daquele que enche todo em todos. Algo tem que morrer para algo ressurgir. Uma vida de solteria tem que morrer para uma vida matrimonial começar. Uma vida de comodidade mundana tem que morrer para entrar a glória de Deus, que é muito mais confortável que a do mundo. Haverá aqui em Brasil alguém que possa responder a este chamado? Feche os olhos. Quem diz tu que eu sou? Pergunta ao Jesus. Sou o Cristo que alguém te pregou? Sou o Cristo que sentes dentro de ti. Sou o Cristo que te leva à minha santidade. Quem sou eu? Pergunta para ti o Jesus. Isto é uma pergunta que cada um tem que se responder, que cada um tem que clamar. Não é um chamado para vir à frente, correndo e continuar a ser a mesma pessoa. Acontece ou não acontece? És ou não és? O Espírito de verdade está aqui.
ministrando a verdade no teu coração. A realidade da tua cristiandade. A realidade da tua relação com Deus. Cada quem é aquilo que tem acreditado que é. Não pode ser mais que aquilo que acreditas. Não podes ter mais que aquilo que você crê de Jesus. Pai, revela o Cristo. Pai, eu te peço que reveles ao Cristo no coração deles. Eu profetizo, Senhor, e eu acredito que não vim em vão ao Brasil, mas uma nova geração se levanta, uma geração que vai envergonhar o diabo, uma geração, como diz o livro de Isaías, que são o remanescente, onde a gente pode ver a Deus neles. Que Jesus será manifesto nas suas vidas. Que o reino será estabelecido através deles. Que a glória tua será vista. E os reis andarão ao seu nascimento. Eu selo a palavra que tenho falado em teu nome. E te peço que nenhum se perca, mas que todos conheçam a tua glória, ao Jesus da glória, que tudo pode fazer. O Jesus que pede e disse: pede e eu te darei por herança as nações. Pede e eu te darei por herança o Brasil. Pede. Aleluia. Aleluia. Temos ainda outra noite. Poderosa. E às vezes temos que receber, meditar, mudar. Como disse ao princípio, o conflito não se pode evitar. O conflito é agora com a cruz ou é amanhã com o marxismo. Vá na paz do Senhor.